Parte 5. Estratégias para provas e resolução de questões. Ao longo das partes anteriores, foram estudados os fundamentos da compreensão e da interpretação de textos, a diferença entre informações explícitas e implícitas, o processo de inferência, a organização das ideias, a coesão, a coerência, os recursos linguísticos, as tipologias textuais, os gêneros textuais e as estratégias utilizadas pelos autores para construir sentidos. Nesta última etapa, o objetivo é reunir todos esses conhecimentos e demonstrar como eles podem ser aplicados de maneira prática na resolução de questões de concursos públicos, vestibulares e demais avaliações. Muitas pessoas acreditam que interpretar textos é uma habilidade baseada apenas na inteligência ou no hábito da leitura. Essa ideia não corresponde à realidade. Embora a prática da leitura seja importante, o desempenho em provas depende, principalmente, da utilização de um método organizado de análise. Dois candidatos podem ler o mesmo texto e obter resultados diferentes porque um deles aplica técnicas de interpretação, enquanto o outro responde apenas com base na intuição. O primeiro passo para resolver qualquer questão de interpretação é realizar uma leitura atenta do texto. Isso parece óbvio, mas um dos erros mais frequentes é iniciar a leitura pensando apenas em encontrar rapidamente a resposta. Essa postura faz com que o candidato deixe de perceber informações importantes, relações entre as ideias e detalhes que serão explorados pela banca. Durante a primeira leitura, o objetivo deve ser compreender o sentido global do texto. O leitor precisa identificar sobre qual assunto o autor está falando, qual é sua principal ideia, qual é sua finalidade e como o raciocínio está organizado. Não é necessário memorizar todos os detalhes nesse momento. O mais importante é formar uma visão geral do texto. Depois dessa leitura inicial, é recomendável analisar o comando da questão com bastante atenção. Em muitas situações, o maior problema não está no texto, mas no enunciado da pergunta. Imagine que a questão utilize expressões como: de acordo com o texto, segundo o autor, pode-se inferir. Assinale a alternativa incorreta. Cada uma dessas expressões exige uma postura diferente. Quando a banca afirma, de acordo com o texto, a resposta deve ser encontrada nas informações apresentadas pelo autor. Quando utiliza a expressão pode-se inferir, passa a exigir uma conclusão lógica baseada no texto. Já quando solicita a alternativa incorreta, o candidato deve procurar justamente a afirmação que contraria o texto. Muitos erros acontecem porque o candidato não percebe esse detalhe e responde como se estivesse procurando a alternativa correta. Outra estratégia fundamental consiste em retornar ao texto sempre que necessário. É muito comum confiar excessivamente na memória após uma leitura rápida. Entretanto, as bancas costumam elaborar alternativas muito semelhantes entre si. Uma pequena diferença de palavras pode alterar completamente o sentido da afirmação. Por isso, sempre que houver dúvida, a melhor estratégia é localizar novamente o trecho relacionado à questão. Essa prática reduz significativamente os erros. Também é importante compreender que a resposta deve ser construída com base no texto, e não na opinião do candidato. Imagine um texto em que o autor defenda o uso do transporte público como solução para os problemas de mobilidade urbana. Mesmo que o candidato discorde dessa posição, deverá responder conforme os argumentos apresentados pelo autor. Em provas de interpretação textual, não se avalia a opinião pessoal do leitor. Avalia-se sua capacidade de compreender o texto. Esse princípio pode ser resumido por uma regra simples: a resposta correta é aquela que encontra sustentação no texto. Outro aspecto essencial é identificar as palavras-chave. Palavras-chave são aquelas que concentram o núcleo da informação. Imagine um texto sobre preservação ambiental. Termos como desmatamento, biodiversidade, sustentabilidade, recursos naturais e conservação provavelmente desempenham um papel central na construção do sentido. Ao localizar essas palavras durante a leitura, torna-se mais fácil acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Da mesma forma, é importante observar os conectivos. Conectivos como porém, contudo, entretanto, porque, portanto, embora, assim, logo e além disso indicam a relação lógica entre as ideias. Se o autor utiliza, porém, provavelmente apresentará uma oposição. Se utiliza, portanto, anunciará uma conclusão. Se escreve porque, introduzirá uma causa. Esses elementos ajudam o candidato a compreender a estrutura argumentativa do texto. Outro cuidado importante envolve as chamadas palavras absolutas. As bancas frequentemente inserem termos como sempre, nunca, todos, ninguém, exclusivamente, apenas, obrigatoriamente e jamais para tornar uma alternativa incorreta.
Imagine que o texto afirme: grande parte dos estudantes prefere estudar durante a manhã. A alternativa afirma: todos os estudantes preferem estudar pela manhã. A simples substituição de grande parte por todos modifica completamente o sentido. Esse tipo de alteração é extremamente comum. Também merecem atenção palavras que indicam restrição ou relativização. Expressões como geralmente, normalmente, em muitos casos, algumas vezes, quase sempre e frequentemente delimitam o alcance das afirmações. Ignorar essas palavras pode levar o candidato a interpretar incorretamente o texto. Outro ponto muito explorado pelas bancas consiste na substituição de palavras por sinônimos. O texto pode utilizar a palavra reduzir. A alternativa poderá empregar diminuir, atenuar, minimizar ou baixar. Embora as palavras sejam diferentes, o sentido poderá permanecer equivalente. O candidato precisa interpretar ideias e não apenas reconhecer palavras iguais. Da mesma forma, algumas alternativas apresentam informações corretas, mas deslocadas de contexto. Imagine que determinado trecho trate exclusivamente dos benefícios da atividade física para idosos. Uma alternativa afirma: a atividade física traz benefícios para pessoas de todas as idades. Essa afirmação pode ser verdadeira na realidade. Entretanto, se o texto discutia apenas os idosos, essa resposta poderá estar incorreta por extrapolar o conteúdo apresentado. Esse erro é conhecido como extrapolação. A extrapolação ocorre quando a alternativa vai além daquilo que o texto permite concluir. Outro erro bastante frequente é a redução. Nesse caso, a alternativa apresenta apenas parte da informação, eliminando elementos importantes. Imagine que o texto afirme: a prática regular de exercícios, aliada a uma alimentação equilibrada, contribui para melhorar a saúde. A alternativa diz: apenas os exercícios físicos melhoram a saúde. Perceba que parte da informação foi retirada. O texto falava da combinação entre exercícios e alimentação. A alternativa reduziu indevidamente o conteúdo. Existe também a distorção. Na distorção, a banca modifica o sentido original da informação. Imagine o texto: o autor reconhece os benefícios da tecnologia, mas alerta para o uso excessivo. A alternativa afirma: o autor condena completamente o uso da tecnologia. O sentido foi alterado. O autor não condenava a tecnologia. Ele apenas chamava a atenção para seu uso exagerado. Outro tipo de erro muito comum é a generalização. O texto trata de uma situação específica. A alternativa transforma essa situação em regra geral. Esse tipo de mudança normalmente ocorre mediante a utilização de expressões absolutas. Por isso, o candidato deve permanecer atento. Também é importante reconhecer quando a alternativa apresenta uma contradição. Imagine que o texto afirme: o aumento da prática esportiva contribui para melhorar a saúde da população. A alternativa diz: a prática esportiva provoca prejuízos à saúde. Nesse caso, existe incompatibilidade direta com o texto. Questões desse tipo costumam ser mais fáceis, mas exigem leitura cuidadosa. Outra estratégia muito eficiente consiste em eliminar alternativas. Nem sempre o candidato identifica imediatamente a resposta correta. Entretanto, frequentemente consegue perceber quais alternativas estão claramente incorretas. À medida que elimina essas opções, aumenta significativamente a probabilidade de escolher a resposta correta entre as restantes. Essa técnica é especialmente útil em provas objetivas. Outro aspecto importante é controlar o tempo. Alguns candidatos permanecem vários minutos tentando resolver uma única questão difícil. Enquanto isso, deixam de responder outras questões que poderiam resolver facilmente. Uma boa estratégia consiste em resolver inicialmente as questões mais simples e retornar posteriormente às mais complexas. Essa organização melhora o aproveitamento do tempo disponível. Também é recomendável desconfiar das primeiras impressões. Em muitas situações, uma alternativa parece correta porque utiliza palavras semelhantes às do texto. Entretanto, ao analisar cuidadosamente, percebe-se que existe uma pequena alteração de sentido. Por isso, nunca escolha uma resposta apenas porque ela parece familiar. Sempre compare cuidadosamente cada alternativa com o texto. Além disso, é importante observar a linguagem utilizada pela banca examinadora. Cada instituição possui características próprias. Algumas elaboram questões mais literais.
Outras valorizam a capacidade de inferência. Há bancas que exploram intensamente figuras de linguagem. Outras concentram suas questões na argumentação, nos conectivos e nos efeitos de sentido. Conhecer o perfil da banca permite ao candidato direcionar melhor seus estudos. Outro fator decisivo para um bom desempenho é a prática constante. A interpretação textual não se desenvolve apenas pela leitura da teoria. É indispensável resolver questões comentadas, comparar alternativas, analisar os erros cometidos e compreender o motivo pelo qual determinada resposta está correta ou incorreta. Cada questão resolvida amplia a experiência do candidato e fortalece sua capacidade de reconhecer os padrões utilizados pelas bancas. Ao estudar questões anteriores, é possível perceber que muitos assuntos se repetem. Mudam os textos, mas permanecem as mesmas habilidades cobradas. Identificação da ideia principal, reconhecimento da finalidade do texto, interpretação de informações implícitas, análise da argumentação, identificação da tese, compreensão da função dos conectivos, reconhecimento das figuras de linguagem, distinção entre fato e opinião e análise dos efeitos de sentido. Quanto maior for o contato com esses padrões, maior será a segurança durante a prova. Também é importante desenvolver uma postura crítica diante do texto. Interpretar não significa apenas compreender palavras. Significa perceber como elas foram organizadas para produzir determinado efeito. O leitor atento identifica a intenção do autor, reconhece as estratégias argumentativas e analisa cuidadosamente a construção do discurso. Essa habilidade é útil não apenas em concursos públicos, mas também na vida profissional, acadêmica e social. Ao concluir esta quinta parte, observa-se que a interpretação de textos é resultado da integração de diversos conhecimentos. Compreender as informações explícitas, realizar inferências, reconhecer implícitos, identificar a estrutura do texto, analisar a coesão, a coerência, os recursos linguísticos, os gêneros textuais, a argumentação e os efeitos de sentido permite enfrentar com segurança as mais variadas questões de interpretação. As estratégias estudadas nesta aula demonstram que o sucesso nessa disciplina não depende de decorar regras isoladas, mas de desenvolver uma leitura atenta, crítica e fundamentada. Assim, todo o conteúdo apresentado ao longo das 5 partes forma um conjunto coerente de conhecimentos que capacita o estudante a compreender textos de diferentes naturezas e a resolver questões com maior precisão, confiança e eficiência, tanto em provas quanto nas diversas situações em que a interpretação da linguagem é essencial.